Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Fighter e o Careca. Hoje, connosco em estúdio, temos Ari Rafeiro. O Ari, para já, uma cena que eu estava a pensar, quando vinha a caminho daqui, é o primeiro brasileiro, o primeiro irmão assim do Brasil que nós temos aqui, meu, e fogo, Opa, meu. É opa. Ao verdade, fim é só de verdade. 30 e tal episódios é que isso aconteceu. Opa, benção. Apesar de eu ter uma ligação forte com a comunidade brasileira, porque eu pratico jiu-jitsu e, Aham. portanto, tenho Jiu-jitsu uma grande brasileiro, ligação, verdade. tenho uma grande ligação à comunidade brasileira. Ari, és cantor, rapper, até orador do Lisboa Crioula tu foste, não é? Ou mediador de uma conversa e Aham. etc. E de coisas do género. Também és ativo politicamente, tentas ter voz, ser ativo. Ahm, Como é que começou esta tua veia ativista, digamos, esta tua veia de não vamos entrar primeiro na parte criadora, mas a tua cena de querer ser ativo e mudar o mundo à tua volta? Cara, uma pergunta que eu tenho me feito assim ultimamente de uma maneira mais intensiva, mas eu consegui pegar uns flagelos de quando era mais moleque. E o meu pai, ele é músico, e ele fez um álbum que se chamava O Canto da Amazônia, porque a gente é de Manaus, nasci em Manaus. E aí, o meu pai tinha já várias músicas que tinham uma intervenção social, tá ligado? Uhum. Ah, uma delas era Mama África, e eu lembro que as rimas, meu pai fez uma rima já, tipo rap mesmo, e eu lembro que a rima era muito sobre as dores da África, tá ligado? Qual era a rima já agora? Pô, eu lembro de Vinícius Soma, né? Era Liberdade, coração do beija-flor. Beijo o negro que enaltece a sua dor. No complexo do fico perplexo e sem nexo quando vejo como fica a cor das crianças. Exaltando os tratados que foram feitos sem aliança. Uma paz que é fugaz, cheio de sangue que corre de herança. Eu não lembro o resto, É, mano. Mas era fogo, uma parada, tá. era muito poético, mas o meu pai já fazia rimas tipo Sam da Kid, mano. Tipo, liberdade, coração do beija-flor, beijo, beijo, que me pede minha dor, tá ligado? Rimas assim. Mas, e mergulhando nessa fase aí, antes ainda, quando a gente veio pra cá, os CDs que eu lembro que eu tinha em mão, é engraçado que eu até descobri uma fotografia há pouco tempo com isso aí. Era o CD de Gabriel Pensador, o Pensador mesmo, o primeiro CD de 93. E o CD de Racionais MCs, que eu tenho tatuado no braço agora, até hoje. Até hoje ficou tatuado, né? Mas então, São as tuas referências. então, tipo, todos esses caras me davam uma parada de intervenção, tá ligado? Uma noção. Eu lembro de aprender o que era racismo assim, tá ligado? Que eu venho de uma família negra e, tipo, eu comentei isso na talk do Lisboa Crioula, que, tipo, eu não lembro de sentir, tipo... Não via piadas racistas, era impossível, tá ligado? Haver isso. Não dava pra ter, tá ligado? Uhum. Aí, tipo... eu entendi o que era o racismo com a música do Gabriel, racismo é burrice. E por aí. Então, tipo, essa parada começou a alimentar a minha essência de intervenção social, tá ligado? Aí na escola eu comecei a entender que, pô, que havia muito racismo, muito xenofobismo camuflado, mas que a gente sofreu muito isso aqui. Aí, tipo, eu comecei, não sei bem como, mas também através da igreja, a ter, tipo, a ter noção que era necessário amar o próximo, tá ligado? Uhum. Tipo, pra me sentir bem primeiramente, e isso desenvolveu uma tendência que fosse de ajuda e de apoio aos outros. Apesar de de ser um dos necessitados de ajuda, eu já me via assim. Então, com 16 anos, mentira, com 17 anos, eu fui fazer voluntariado numa instituição de solidariedade social, que era o ACJ, que era com crianças de jovens e jovens de bairros de Lisboa geral, tipo assim, Lisboa geral, Boa Vista, Sapateiras, Santo Antônio de Cavaleiros, Marianas, Cruz Ou Vermelha, seja, Serra das Minas, Lisboa e arredores. tudo assim, tipo assim, as periferias de Lisboa. Uhum. Aí, Val da Mureira. Aí, tipo, eu comecei a fazer, tipo, 2 semanas intensas que a gente ficava lá fazendo voluntariado
com esses moleques. Como eu era bairrista também, tipo, pra mim era fácil, a gente respirava. Tem amigos até hoje disso aí, dessa altura, dos moleques, tá ligado? E aí eu comecei a entender que, tipo, naturalmente eu não era uma pessoa de ficar calada, de... E aí, tipo, eu fui entendendo os ideais que eu precisava manter pra eu próprio ser alguém socialmente, primeiramente, ou seja, alguém que conseguisse entrar na sociedade, tipo cavalo de Troia, tá ligado? E ao mesmo tempo fui entendendo que eu não conseguia dispensar o meu lado de intervenção social, dizendo assim, de amor pelo próximo. Acho que é mais isso aí, é a minha intervenção social, essa aí. E foi crescendo essa parada. Daí me convidaram pra trabalhar na instituição. Não foi um momento bonito, eu vi muita coisa feia que eu pensava que a assistência social é uma parada de amor. E entendi que muita gente estava lá por dinheiro, muita gente que não entendia o que estava fazendo. Aí eu já vivi sozinho desde os 18 anos. Aí eles falharam com os ordenado, salário e tal. Passei mal pra caralho nessa fase. Aí, tipo, entendi que eu tinha que fazer mais pra ter mais conhecimento. Então, quando eu tive hipótese, já tava vivendo da música, tava dando aulas. Aí, naturalmente, me chamavam pra projetos, tipo... Eu fui dar aulas na pior escola primária de Lisboa, que era de Madre Deus. A polícia tava na porta, uma escola, tipo... Ias dar de- aulas de música? Aulas de música, arte e música. Aí a polícia tava na porta, mano, porque os pais batiam nos professores e tal. Aí botaram um bairrista lá, né? Aí, tipo. E aí, tipo, eu comecei já a me sustentar com a música. Aí, quando eu comecei a montar uma banda pra fazer dinheiro, toquei na rua, essas porra toda. Aí, tipo, eu vi assim, pô, mano, vou arriscar mesmo, que se dane. E vou fazer um curso de serviço social pra entender mais de como é a área social, tá ligado? Então, no segundo ano, me convidaram pra fazer parte uma instituição Santo Antônio de Cavaleiros, que é um saque com o qual eu tenho muito orgulho de ter pertencido. E, e me deram a chance de eu montar o meu projeto musical. Aí, como eu já sabia montar um projeto no papel, tá ligado? Aí eu já montei, já sabia o que era objetivo, já sabia o que era... como montar, como escrever a parada. Na altura, a Raquel só balizou a minha ideia. Aí eu ganhei uma liberdade muito grande com aquilo. Aí eu comecei a trabalhar diretamente na área social e com vários moleques que... Santo Antônio, que até hoje o Estevão, que tá comigo em palco, era um desses moleques. Tipo, foi aí que eu entendi. Foi aí que eu, tipo, eu já tava entendendo que eu tinha uma posição social a manter. Hoje em dia eu me preocupo muito em. O Emicida tem uma frase que marcou muito, que ele fala. Perguntaram a Gabi, a entrevistadora, se vocês não conhecem, é um programa muito famoso no Brasil, Sim, a que é Gabi, De Frente sim. com a Gabi. Ela perguntou pra ele qual é a tua intervenção social. E ele falou, tipo, eu acredito que a maior intervenção social que eu faço é fazer o meu povo levantar a cabeça. Se a gente começar a levantar a cabeça, começa a ver tudo à nossa volta, tá ligado? E aí, eu acredito muito nisso aí. Eu não me envolvo, tento não me envolver muito diretamente politicamente no lado social, mas tento vender os sonhos, as possibilidades a todas as pessoas que estão comigo, que me envolvem, principalmente nessa altura a comunidade brasileira, musical e não só, de maneira que é a maneira com que eu me sinto importante socialmente. E retribuis, não é? Exato. Agora o Dino, com isso as coisas vão acontecendo, tá ligado? Como Claro. aconteceu em Lisboa Crioula, e o Dino me chamar pra ser o curador da Lisboa Crioula, e de repente a galera da Lisboa Crioula já me tá pedindo outras coisas, pessoas pra falar nas talks, nas conversas que foram, ideias sobre projetos. Eu naturalmente, depois o Dino, numa conversa, me chamou também pra fazer um projeto na prisão do Leão, com música, que a gente tá fazendo agora todas as quartas-feiras. A gente tá indo lá gravando. E é maneiro porque, infelizmente, mano, eu tô nos 30 e é foda em ter pessoas que estão presas até hoje que eu conheço, tá ligado? Então, tipo, estão 3 pessoas lá que eu conheço, entendeu? Presas. Então, tipo,
ao mesmo tempo que se torna uma parada pessoal, ao mesmo tempo é uma parada que de valor. Então a gente tá montando um projeto que pode E ser tipo histórico na. já não os vias há muito tempo? Quando lá foste? Já não vi há muito tempo, porque o Saulinho, o caso dele já remota pra antes da pandemia, tá ligado? Uhum. E o Chicken, eu já não via ele também. Com a pandemia eu deixei de ver muita gente, né? Acho que todo mundo, no fundo. Aí eu deixei de ver o Chicken também durante um tempo. E o Guru, pô, graças a Deus, acabou de sair semana passada. Saiu no domingo, entendeu? Acho que foi domingo. Aí, tipo, saiu agora, pô, tá lá no KS. Ainda não cruzei com ele, não, mas a gente já combinou. E, pô, é por aí, entendeu? E como Então, é que foi vê-los quando lá foste? cara, é especial ao mesmo tempo que a vida já me calejou pra várias paradas, tá ligado? Eu já passei tanta coisa, já vi os meus passarem tanta coisa que. E na área social tu tem que aprender isso, senão tu te foge, tá ligado? Não dá pra ser coração o tempo inteiro. Tu tem que saber alinhar o coração e a cabeça, tá ligado? Igual um samba fala que é a cabeça existe em cima do coração pra que o sentimento nunca passe a razão, entendeu? Uhum. Então tem que saber equilibrar bem o bagulho. É emocionante ver eles, pra eles também é de certeza. Porém, no final das contas, a gente tem que saber o que a gente está ali fazendo, o que a gente realmente pode fazer sem ser emocional. Digo emocional de a gente deixar ali com a emoção. Porque emocionalmente a gente está fazendo já, né? Tá dando uma chance da galera sonhar dentro de quatro paredes, né? E grade. Mas, pô, tem uma ligação muito. Eu tenho uma ligação muito emocional com a minha comunidade. Ah, acho que eu nunca vou conseguir dispensar tipo, do meu eu, a maneira como eu sinto que as pessoas têm que sonhar, entendeu? Acho que o sistema nos bloqueia. E eu, com 10 anos de música, ah, e 8 deles profissionalmente, né, me sustentando, eu fui quebrando, fui matando os demônios do sistema, tá ligado? De manter a gente sem sonhos, manter a gente como empregados pra sempre, tá ligado? E aí, tipo, eu não falo que todo mundo tem que deixar de ser empregado, mas todo mundo tem que sonhar, pelo menos. Senão, vai dar merdas. E poder fazer sonhar pessoas que estão em quatro paredes, sem chance de viver a realidade, porra, é mó bênção, tá ligado? É Yeah, um yeah. projeto que a mim me preenche ao mesmo tempo que sei que é preciso ainda fazer muito para que realmente o sonho não seja uma desilusão, tá ligado? Uhum. Porque a gente tava falando isso no outro dia, a gente não pode desiludir eles, entendeu? Porque eles já estão muito quebrantados, dá mais uma desilusão, né? Mais foda é, entendeu? Yeah. Olha, e a infância em Manaus? Foi lá que passaste a tua infância? Aham. Entre Manaus e o Rio. É? Jogar muito à bola, imagino, não é? Muito, eu sou Que fanático idade, por que idade é futebol. que tu tiveste lá em Manaus, no Brasil? Então, eu fiquei até os 8. Eu vim pra cá procurar a nacionalidade, mas daí a minha, como é que fala a parada de nascença? Não é Naturalidade? cédula, aqui. A cédula, não, o registro? O registro, tipo, de nascença não tava bom. Uhum. Aí a gente votou e eu fiquei no Rio, depois votei. Pô, mano, é muito bom porque eu tava até conversando com o Dino, não sei se vocês viram a alta definição dele. A gente vivia numa pobreza que o que o Dino tá falando, eu até tava falando isso na prisão lá com o Saulinho, que é tipo, o que o Dino tava falando é uma realidade que é muito obtusa pra o que é Portugal, tá ligado? Hoje em dia, principalmente. Mas pra nós, brasileiros, pobres, é uma parada, infelizmente, super normal, tá ligado? A parada de o saneamento, as Ratazanas. ratazanas e tal, tá ligado? E eu lembro da minha mãe me contar, porque eu não lembro dessas paradas direito, me contar que eu, tipo, brincava com os ratos que estavam passando, tá ligado? E dava nomes pros ratos e tal. Então, tipo, esse é o lado que, no fundo, as pessoas ficam mais comovidas. Porém, o outro lado, mano, foi muito bom. É muito bom ter a família por perto que se ama e que se cuida, tá ligado? Eu. A realidade brasileira, a maneira como a gente se envolve, como se comunica, como ah, se entusiasma, como um churrasco vira um momento de espiritualidade, tá ligado? É uma parada que, pô,
é lindo, é maravilhoso de viver e que fez eu ser quem sou hoje em dia, tá ligado? Eu vim pra aqui, obrigado. Não foi uma escolha minha, tá ligado? A minha imigração foi forçada, né? Me forçaram a vir pra cá procurar a melhor chance de vida. Mas quando eu voltei agora no Brasil, graças a Deus esse ano, com o poder da música, né? Eu tenho conseguido tá entre Portugal e Brasil, tá ligado? Passei 4 vezes no Brasil já esse ano. Tipo assim, faz com que quando eu voltei eu senti assim, nunca tinha ido na idade adulta. Quando eu fui na idade adulta eu fiquei, caraca, mano. Agora eu me entendo mais como eu sou como pessoa, tá ligado? Isso vem da infância. A infância é onde você vai... Tava me perguntando outro dia, preferia ter nascido aqui, viver para o Brasil e estar lá no Brasil? Isso não, cara. Porque a infância é onde a gente constrói não só os nossos traços de personalidade, mas como a gente alimenta a nossa ancestralidade, entendeu? É ali que aquilo que nos corre no sangue é posto pra fora e plantado pra que dê outros frutos. A maneira como a gente vive. Eu sempre me achei, tipo... Eu sempre tive muita dificuldade em lidar com o português na parada de fé, de esperança, tá ligado? Tipo, me dá maior confusão, tipo, vamos montar um projeto tal. Mas aquilo, esse pá, aquilo, muito fado, tá ligado? Muita, sempre a dúvida. Aí eu fui entendendo por quê, né? Tipo, a maneira como Portugal saiu há muito pouco tempo da ditadura e a maneira como a ditadura censurava tudo, tá ligado? Mas a maneira mesmo de ser dos portugueses faz com que eu não tinha essa ligação. Daí quando eu volto no Brasil eu fico... aqui eu entendo, tá ligado? Tipo, quando eu passei na imigração, eu tava já com o cabelo pintado e a mina olhou pra foto e disse assim: pô, você devia ter tirado a foto e o cabelo pintado, eu tava muito mais bonitinho, tá ligado? Logo aí, a energia que foi tipo, pô, tô em casa, tá ligado? É aquelas paradas que, naturalmente, uma policial da imigração falaria, mas que aqui nunca aconteceria, tá ligado? Em Portugal era difícil isso acontecer. Olhava para ti, entendeu? dava-te com o carimbo e adeus. Nem tudo é bonito lá, né? Mas mano, principalmente interação. é muito mais. A vida é um minuto, tá ligado? A vida é hoje, entendeu? Por isso é que a pobreza lá não é alegria. Por isso é que a pobreza virou samba. Por isso é que virou funk, tá ligado? Quando eu fui pra um bairro social aqui, tipo, era tudo duro, era tudo sinistro, tá ligado? Os próprios cabo-verdianos que estavam cá, e que depois eu fui descobrir que Cabo Verde é um povo muito idêntico ao Brasil, os cabo-verdianos de Cabo Verde, aqui eles estavam reprimidos. Eles não podiam ser felizes, tá ligado? Quando eu fui a primeira vez no Aleixo, no Porto, foi das paradas mais sinistras que eu vi de um bairro social, tá ligado? Tudo escuro, as pessoas vestiam escuro, tá ligado? Os prédios, tudo uma aura, tipo, muito negativa, tá ligado? E é isso aqui que eu vi a grande diferença entre o Brasil, a pobreza do Brasil e a pobreza daqui, entendeu? Aí, quando eu chego no Brasil, eu consigo me identificar muito mais e entendo por que eu sou muito mais positivo, porque que pra minha vida é hoje. Passaste lá a infância. Exatamente, entendeu? E com que idade é que vieste para Portugal, portanto? Os 12 anos. 12 anos. E estás com quantos anos? Dos 30. 30? Pô, já estás cá há bué anos. Ok. E também já te devem ter feito bué da vez esta questão, não é? Mas tu já te sentes tipo uma beca português no sentido, quer dizer, cidadão do mundo, não é? Cara, mais do que português, cidadão do mundo. Eu já respondi essa pergunta várias vezes de maneiras diferentes. Hoje em dia eu me entendo muito mais. Eu sou um brasileiro na Europa e quando sou na Europa, a mentalidade, alguns parâmetros da minha personalidade são de um povo europeu português, entendeu? Mas eu não me sinto português, entendeu? Ok. Isso foi muito importante pra me entender. Porque a gente vive... Eu sou raçado de várias maneiras, né? Tipo, tem família angolana, com portuguesa, com brasileira. Crescer aqui na adolescência fez com que eu tivesse, tipo, sempre cruzando dois mundos. E quando se cruza dois mundos, tem um perigo que é não saber quem não somos, tá ligado? E daí aquela parada que tava falando no off de ter tentado fazer música em português durante muito tempo. Eu fui obrigado na escola a falar português, tá ligado? Não podia falar com gerúndios, não podia escrever de certa maneira. A minha geração
não tinha muitos brasileiros, então a gente tinha que comunicar diretamente com português e tal. Então, para nos entender, a gente tinha que ser assim. E o meu pai era separado da minha mãe, eu vivia dois mundos, que era sempre que eu tava com meu pai já se ligava à comunidade brasileira, eu passava o dia inteiro falando com sotaque, tá ligado? Brasileiro. Quando eu via pra minha mãe, eu já falava português, então eu passava a minha vida inteira isso aqui, tá ligado? Aí eu fui conhecendo outras pessoas que tinham essa capacidade, tá ligado? Que conseguiam falar português de Portugal e eram brasileiras. Eu fui me sentindo menos sozinho, entendendo? Porém, eu com o tempo fui entendendo que essas pessoas tinham tanta dificuldade de saber quem elas eram como eu, entendeu? Então, mesmo nessa caminhada que eu tenho feito esse ano de voltar para o Rio de Janeiro e fazer música lá, eu fui entendendo que a galera olhava pra mim como você já é português, tá ligado? Mas aí, com o tempo, eu ia tipo, no prazo de 2 semanas, já tava tão dentro da sociedade brasileira, digamos assim, que, desculpa, Vai. já passava a ser local. Então, na segunda ida no Brasil, eu fiquei já, na terceira ida, aliás, eu já fiquei um mês. Aí, mano, já ninguém me fazia perguntas de, pô, que sotaque é esse? Tá ligado? Porque eu já tava, entendeu? Aí que eu notei, pô, não, então imagina, se eu tô aqui um mês, se eu ficasse aqui um ano, morrer, tá ligado? Aí, tipo, e foi nessas ligações espirituais e emocionais, tá ligado? Eu não entendia quando era mais novo, por exemplo, como é que era possível as pessoas não se amarem momentaneamente, tá ligado? Tipo, pô, eu vou, tipo, relacionar com uma pessoa, não só do outro sexo, tá ligado? Tô falando uma emoção amorosa, mas eu vou gostar tanto daquela pessoa naquele dia que eu vou amar a pessoa naquele dia, tá ligado? Porque era uma parada que socialmente aqui é duro, isso não pode existir, tá ligado? Tu tem que construir uma relação, tem que ter cuidado. O brasileiro, naturalmente, porra, já melhores amigos de primeiro dia, caralho, amanhã já vão dar um rolê, foda-se, tá ligado? Então, tipo, eu não entendia essas paradas, por exemplo. Então, quando eu comecei a entender isso tudo, é que eu comecei, pô, eu tenho uma frase que eu falo isso aí, tipo, a gente é muito mais do que o sítio onde está, a gente é a nossa cultura, tá ligado? Independentemente se tu for pra França, pra Alemanha, ou viver 20 anos, tu vai ser reflexo da tua cultura. Tu vai se adaptar à parada deles, mas vai ser reflexo da tua cultura. Porque a cultura não é só a música ou a comida, tá ligado? Não. É os ideais, é a maneira como pratica as tuas emoções, os teus sentimentos em prol do que o país te dá. Aí tu vira um reflexo do que o teu país te dá, tá ligado? A tua cultura te dá. Então, tipo, esse reflexo faz eu ter hoje em dia a certeza que eu sou brasileiro e que tem paradas que são europeias, igual um cara que vive no Rio de Janeiro, se for pra o Nordeste, for pra viver pra Pipa, já vai ter paradas de Pipa e já não vai ser tão carioca, tá ligado? No sentido de vivência, mas é uma adaptação, entendeu? Mas também estamos a assistir a uma mudança a nível mundial de um paradigma em termos de cultura, em que a cultura é cada vez mais uniforme. Ou seja, tu cada vez mais tens uma aproximação da cultura. Tens dois tipos de cultura, a ocidental e a oriental, digamos. E a ocidental segue um bocado as modas dos Estados Unidos, dos americanos, etc. E vai por aí. A Europa vai, o Brasil vai, a Argentina vai por aí fora. Mas aí eu acho que, por acaso, não é que eu discordo daquilo que estás a dizer, porque percebo perfeitamente o que é que estás a dizer, mas eu acho que o sul da América e o sul da América mantém-se um bocadinho à parte da parte da cultura ocidental e da cultura oriental. Tens o sul da América, tens África, que também já tem outra, que mesmo hoje em dia, apesar disto estar tudo muito mais globalizado, têm uma cultura própria. E eu acho que o sul da América, a África e por exemplo na Ásia, e a Ásia é um sítio onde eu costumo ir com alguma regularidade, eu sinto que se tu fores a um país como a China, ou se fores a um país do sudoeste asiático, já é completamente diferente. Eu também estive na Coreia do Sul. A Coreia do Sul é uma coisa quase ocidental. Nunca fui ao Japão, mas calculo que o Japão seja mais parecido com o Ocidente, e quando eu digo Ocidente é mais América ou alguns países da Europa até, com algumas adaptações. Obviamente não deixam de ser um país asiático, mas como tem mais aproximação com a cultura ocidental. Se fores ao sudoeste asiático, eu digo que o sudoeste asiático tem coisas que são muito parecidas com a África e muito parecidas com a Ásia. Ou melhor, muito parecidas com o sul da América.
o Sudoeste, especificamente o Sudoeste Asiático. E eu acho que talvez também tenha a ver um bocadinho com o clima, o clima mais quente, tropical, e depois a cultura das pessoas em si acaba por ser diferente, mas há parecenças, enquanto eu acho que, mesmo comparando, por exemplo, o Sudoeste Asiático com o Japão, quando eu digo Sudoeste Asiático estou a falar Tailândia, Camboja, Laos, Vietnã, com um país como o Japão, é mais diferente sendo da Tailândia do Japão do que a Tailândia, se calhar, do que o México, vamos dizer assim, ou com o Brasil. Sim, isso acredito. Porque tem muito a ver com a cultura. É exatamente, Sem é isso que eu dúvida, quero dizer. mas deixa-me só, que é uma das coisas que tu estavas a dizer e é verdade, que é em relação à África e alguns países sul-americanos e etc., a cultura ainda está muito inculcada, sim, porque os colonizadores, digamos, de cultura, eu nem estou a falar do resto, mas de cultura, ainda estão numa fase de processo que ainda não está a cultura deles completamente inculcada, como já estão em variedíssimos países a nível E vai mundial. ser muito difícil, irmão. Vou te falar por quê. O Brasil criou a sua própria cultura em tantos níveis, em tantas camadas, que é muito difícil de furar. Primeiro, o brasileiro não fala bem inglês. Sabe por que o brasileiro fala bem inglês? Não tem cidade. O brasileiro tá nem aí para o que vai acontecendo. Os filmes são dublados porque o brasileiro tá nem aí porque que o americano representa na cultura ocidental ou não, tá ligado? Musicalmente, colhe o suficiente, mas aí a mesma parada acontece com os latinos, por exemplo, o trap. Aqui a gente faz trap. O trap, tranquilo. O nome é trap. No Brasil é trap BR. Os latinos, o Bad Bunny e tal, é trap latino. Entendeu? Eles pegam nas paradas que vêm de fora e moldam o que é. Porque é tantas camadas culturais que eles não têm necessidade de colher culturalmente o Ocidente pra viver. Mas eu tenho um exemplo mais foda em Portugal. São os cabo-verdianos. Cabo-verdianos nascem de 5ª geração aqui e eles se dizem cabo-verdianos. Não só pelo o erro do sistema português de colocar eles como não portugueses, mas eles se sentem. Tu não pergunta no cabo-verdiano a diferença do cabo-verdiano e angolano, por exemplo. Tu pode perguntar para um angolano que nasceu aqui, ele vai falar, não, sou português, qual foi? O cabo-verdiano, não, sou cabo-verdiano. Já foi cabo-verde? Não, nunca fui. Mas ele não precisou, ele todos os dias vive a cultura dele. Eu acho que tens eu tenho muitos amigos angolanos e muitos amigos portugueses, eu acho que tens as duas coisas nos dois lados. Acho que acaba. Acho que tens as duas. Acho que. Deve haver em todo o lado. Sim, tens as duas coisas. O que eu acho, por exemplo, no que toca agora à parte do mercado musical e de os latinos adaptarem aquele estilo musical a si. Que aconteceu com o rock também, exato, tá ligado? eu acho que tem a ver. Um monte de estilos. Não, nem é tanto por uma necessidade, mas acaba por ser porque eles, na realidade, eles têm um mercado tão grande e conseguem viver só na cultura deles, não precisam de nada de fora. Então não. E socialmente várias paradas muito engraçadas, que a segregação criou os melhores, em termos musicais, e não só, mas criou, tipo, os melhores estilos e os estilos que mais dominam hoje em dia as paradas musicais hoje. E essa segregação latina, sul-americana principalmente, vem do Ocidente durante anos ter esquecido, entendeu? A importância que esses países tinham, tá ligado? Então, tipo, enquanto se andava nas guerras europeias, né, que depois viraram guerras mundiais e tal, esses países estavam construindo, entre eles, formas de se sustentarem, ao mesmo tempo que criavam novas devoluções da cultura entre eles, porque não havia uma comunicação que existe hoje em dia com a internet, não havia uma coisa que a guerra trouxe muito, por exemplo, nos Vietnãs, nas Tailândias e tal, que era tipo a cultura americana viajar para esses países, tá ligado? Não havia essa parada, então tipo não havia uma inserção de uma cultura nem americana, ou seja, ocidental em geral, dentro desses povos. E aí foi um pouco como aconteceu nas favelas, fazendo um micro paradigma disso aí, como se fosse o Rio de Janeiro. Uma coisa que aconteceu nas paradas das favelas foi tipo, vamos deixar eles aí, foda-se, se alinha aí, criem barracas
E aí, pronto, o que é importante é que eles no final do dia venham trabalhar pra gente dentro das nossas casas, limpem nosso chão, sejam guari, essas paradas. Então nem aí o que eles fazem lá dentro. De repente fecharam, passaram anos, olharam pro lado e ficaram, caraca, mano, os grande. caras têm sistema de financeiro, tem um dono da favela que, por mais que seja traficante, mantém o estado de justiça social lá dentro, tá ligado? Próprios negócios, a própria cultura musical, o samba, tá ligado? Desde o samba pra frente. Criou-se uma sociedade E diferente. é uma sociedade dentro. E foi a mesma coisa que botar na periferia os povos sul-americanos do centro também, né? Porque o México também teve ali uma fase complicada. Botou com que a cultura se alimentasse e eles vivessem naquilo ali. A África já começou a virar uma bagunça por causa das constantes guerras que havia e a constante domínio europeu que nunca ficou esclarecido, né? Entendeu? Tipo, estamos falando de países que deixaram de ser frutos de serem colônias sei lá, há 40 anos atrás, tá ligado? Então, tipo, todas essas paradas sociais fazem com que seja muito difícil manter uma cultura em camadas, entendeu? Enquanto, pô, o Brasil já é livre há 500 anos, querendo ou não, mesmo com a parte da escravatura e tudo, com a importância africana na cultura brasileira, fundida com a indígena, começou a criar a cultura brasileira, entendeu? É 500 anos sem haver invasões, sem haver guerras por dinheiro dos holandeses invadir ou dos portugueses, entendeu? Ou os franceses. Então, tipo, deu isso como fala o resto das colônias que a Espanha foi largando lá também na América do Sul, tá ligado? Então, tipo, isso aí cria naturalmente que a cultura seja muito mais forte nesses países, que é, por exemplo, em África. Mesmo assim, é super maneiro ver como povos como o Cabo Verde mantêm a cultura, o Ghana, a Nigéria que tá ganhando o mundo com a música nesse momento, tá ligado? Com a parada do Afro Swing, do Afrobeat, A entendeu? Nigéria em 2040 vai ser o país mais populoso do mundo. É sinistro, Estás a ver? Isso é sinistro, muito giro, vai ultrapassar a China. sinistro. E é demonstrativo do poder que os países africanos poderão ter numa futura Pô, a África organização mundial. a África é uma tristeza de confusão política, tá ligado? Tem a muitos África recursos, mano. Sabes e aí, tipo, aí é que tá, mano. A influência do Ocidente nessas paradas é sinistra e, ao mesmo tempo, é destrutivo, porque não é só o seu berço da humanidade, culturalmente é muito forte. Querer apagar essa história do que a África foi é muito complicado, mano. Muito complicado. Vamos agora voltar aqui a ti, Ari, né? Projetos para o futuro, o que é que tens aí? Álbuns, não tens? Além disso que estás a trabalhar com o Dino na prisão. Também já ouvi dizer que vais ter aí um concerto, não é? É que o Dino, atenção, Dino Berloc e o Felipe, que é professor lá há 8 anos na prisão. Importante Ok. dizer. O Berloco DJ, né? Aham. Espetáculo. E mais álbuns? Estás com alguma... Então, eu lancei 2 músicas do álbum. Uhum. Eu fui o primeiro brasileiro a assinar pela Sony Portugal, primeiro brasileiro a assinar por uma major portuguesa. Aí, aquele lance que a gente tava falando, como as comunidades vão crescendo ou não. E então, a gente tá no segundo single, porém, agora na segunda-feira, eu vou gravar vários vídeos. Vou deixar surpresa, mas pra completar o álbum se chama Contos de Amor de um Bom Malandro. E é basicamente um álbum de uma narrativa em storytelling, que é desde o primeiro, são 3 contos, como se fosse uma peça de teatro e um livro. E o primeiro conto é a altura em que a gente, tem 18 anos, primeira vez que a gata vai na tua casa, vê ela se despindo, fica, caraca, ela se desce, ela toma banho e tal, é assim que ela cheira bem e tal, essas coisas, tá ligado? Toma um pequeno almoço, essa é a primeira fase do primeiro amor, tá ligado? De verdade, aquele amor de viver com a pessoa alguns momentos que não viveria quando era adolescente. Aí, tipo, vem a desilusão amorosa, tem a fase solteiro. E depois vem a terceira fase, o terceiro conto, que é sobre supostamente ter encontrado o amor da tua vida, tá ligado? E acho que todo mundo viveu isso aí.
Então, é um álbum que, ao mesmo tempo que é temático, contém muito dessa fusão musical entre o Brasil e principalmente Lisboa. Essa Lisboa mestiça, essa Lisboa, nova Lisboa, que, tipo, musical, entendeu? Tirando os paradigmas sociais e políticos, musicalmente a gente vive essa interação musical. Então, bebe muito dessa fonte. Acho que foi isso que foi interessante para as gravadoras, para as editoras. E é isso. Eu depois tenho vários lançamentos que estão sendo projetados no Brasil também. Eu tenho de sempre trabalhar quando vou. E tô projetando aí vários EPs que vão acompanhar o álbum. Que é como se fosse, tipo, histórias dentro do álbum, tá ligado? A história é só do relacionamento com uma mina. Como o álbum é curto, eu faço, tipo, 3 faixas sobre essa mina, sobre esse relacionamento. Aí eu vou fazer mais outras 3 e tal. Vou alimentar um pouco o álbum assim. E pronto. Na esperança que também dê os frutos e que a gente possa estar mais na estrada aí com o álbum. E Portugal e Brasil, né? Cara, eu tô tentando É, isso aí aliás. ao máximo, porque quando cheguei no Brasil, eu entendi que eu conheci alguns produtores foda lá, alguns cantores também, rappers fodas já. Aí principalmente quando eu cheguei no Papatinho, produtor da Cone Crew, que produz, sei lá, tem sons com a Anitta, Ludmilla, por aí fora, Snoop Dogg, etc. Aí eu fui mostrar o álbum pra ele. Cara, ele quando escutou o álbum falou, porra, mano, tu tem uma parada que é muito difícil, que é identidade. Tu tem a tua identidade. Os sons são todos bons. Eu já tinha mixado no Brasil, masterizado no Brasil o álbum com o 2F, que é o cara que também mistura, tipo, Orochi, Lennon, pô, a galera toda da Main Street, Papatinho. Pô, o cara fodão da mix, tá ligado? A gente ficou amigo aqui em Portugal. Aí, tipo, eu já fui e ele também falou a mesma coisa. Mano, tudo aqui pode ser um single, tudo é bom, entendeu? Aí eu comecei a entender, tipo assim, caraca, se os caras lá estão falando isso aí, é porque eu não tô... Lá está, o pensamento português me fazia pensar, tipo assim, pronto, tô aqui, vou fazer aqui a minha parada, tá ligado? Aí eu consegui entender que realmente era interessante a minha abordagem musical lá. E aí comecei a estar com outros produtores, com outros artistas, e a galera foi escutando e ficou entusiasmada comigo, tá ligado? Então eu comecei a entender que eu podia ter uma fala, um lugar de fala no Brasil também, entendeu? Ou seja, sentes que o tempo que passaste cá te deu uma identidade diferente Aham, de todas as identidades que há lá, não é? aham. Principalmente uma das paradas que eu reparei foi que o estilo de rima, a maneira de fazer punchlines e tal, era já muito portuguesa, tá ligado? Por escutar muito rap português durante uma fase da minha vida. Porque eu não escutei ser tanto, tá ligado? Eu escuto as novidades e tal, mas eu desde novo que escuto 70% rap brasileiro e 30% o resto, tá ligado? Seja português ou americano e tal. Mas aí eu entendi que tinha uma influência grande na maneira de construir e musicalmente é a mesma coisa. Aí eu entendi que realmente quando eu cheguei lá, a diferença vinha dessa fusão das paradas, entendeu? E aí, já não sei quem tava falando comigo, que era a mesma parada que os Buraca, tá ligado? Os Buraca, tipo, ah, apesar deles terem tido uma fase mais negra ali com Angola, porque os fundamentalistas Do Kuduro. do Kuduro falavam que eles não eram Kuduro e tal, mas eles eram o Kuduro daqui, já no jeito deles, por causa disso aí, do que eles respiraram aqui em Lisboa, tá ligado? O Dino é a mesma coisa, ele já é uma influência direta do que os produtores, que até são portugueses, 2 deles, né, o Pedro da Lina e o Branco, fizeram com a música africana, ou seja, ele já é um reflexo do que é também essa mistura em Lisboa, entendeu? Eu me sinto muito assim, e tem outros caras que estão surgindo que já respiram essa mistura, tá E ligado? é giro que tanto o Branco como o Pedro da Linha vêm da tal periferia das Aham. cidades e, portanto, também viveram essa influência africana.
Porque, mano, eu acho que o mais bonito Tava lá. o mais bonito de Portugal, de Lisboa, atenção, Lisboa, Portugal é muito redundante, mas Lisboa é que tem realmente uma mistura que vence os preconceitos. Não é em todo lado, não é com todo mundo, mas tem, mano. Uhum. Não acontece isso em Londres, não acontece isso em Paris, tá ligado? Não acontece, entendeu? Ou dificilmente acontece, vamos falar assim, entendeu? Aqui é mais natural tu tá num prédio, no Cacém, e ter um ucraniano, um cabo-verdiano, um moçambicano, um português, um E dizem brasileiro. todos bom dia, boa tarde. Exatamente. E os filhos deles vão todos pra mesma escola, tá ligado? E, contudo, o que a gente chegou a uma visão, e eu acho que a luta tá começando aqui, ou tá tendo mais visibilidade aqui, que a luta sempre já vem há muito tempo, mas tá ganhando mais visibilidade, foi entender que a presença entre nós de diferentes raças, diferentes nacionalidades, culturas, não bastava a presença, tá ligado? Isso, pra mim, é o maior erro dos últimos 20 anos. Que era achar que a gente está no mesmo local Vai fazer com fazia com que acabassem os preconceitos, que acabassem os medos, as incertezas sobre os outros, tá ligado? Não tem poder de fala, não houve discussões, nem houve propostas, por exemplo, paradas que eu não vi inicialmente, eu fui respirando quando comecei a abrir. Eu entendi que as famílias que a gente estava falando da pobreza branca portuguesa, que tinha muita dificuldade em lidar com a população africana, e mais tarde com a brasileira, tinha preconceitos enraizados que vinham porque, naturalmente, entre os montes não havia um preto e não havia um brasileiro, não havia um negro, tá ligado? Não havia um cara de outra cor, tá ligado? Aí, quando começou a ver, era confuso toda essa mistura. Principalmente em povos que naturalmente, tipo, na história tá provado que os povos mercantis, né, tipo Lisboa, dos portos, Lisboa, Rio de Janeiro, São Paulo, Santos, Porto, Goa, naturalmente esses povos já se misturavam, né, já tipo, porque eram pessoas de tanto lado que Não havia hipótese. havia, o marinheiro ia dar um rolê no bairro alto e no cais, fazia um filho pra lá, nascia um cara mais escuro, nascia um cara com os olhos em bico, tá ligado? Essas paradas aconteceram no mundo inteiro, nos portos mercantis principalmente. Aqui, uma galera que migrou de Viseu, Trás-os-Montes, Alentejo, não tinha essa comunicação histórica, Mas é ancestral. engraçado estares a dizer isso porque se tu fores para o interior de Portugal, a maior parte da malta que sai de portuguesa que sai de Portugal para ir viver São no do estrangeiro são malta do interior. Aham. Ou seja, tu tinhas muita gente portuguesa que saía para França, para Luxemburgo, que tem Suíça, Luxemburgo. exatamente, Suíça e Luxemburgo então são um grande exemplo disso, Aham. e é quase tudo malta do interior, por isso, bem ou mal, eles à sua maneira também passaram por isso noutro país, mas acaba Mas historicamente não é contado de gerações, tá ligado? Sim, sim. Aí onde eu quero chegar é quando os subúrbios começam a estar, as pessoas foram notando as igualdades, as dificuldades de igualdade que elas tinham, ser pobres, trabalharem para os mesmos tipos de patrão, ter pessoas alcoólicas na família de gerações em gerações, as drogas estarem muito perto, a criminalidade, tá ligado? Todas essas coisas que uniam, porém, continuavam a ter a mesma abordagem de piadas racistas em casa. Focavam-se nas diferenças, Exatamente. pequenas vitórias, né? Aí quando a geração seguinte, imagina, a nossa geração foi criada, a gente tinha amigos pretos, tinha amigos brasileiros, tinha amigos. Toda essa cirurgicamente social, essa cirurgia social existia, que eu digo cirurgia no ponto em que foi implementado, teve que haver uma inserção para esses povos se combinarem, né? Que são os guetos, as periferias, entendeu? Saíam fora do padrão social. Aí as pessoas começaram a se dar e começa a ver os primeiros paradigmas mentais e sociais das pessoas brancas que são originárias
dessa imigração que vem de fora. E aí começa a ser questionado realmente. Porra, mas tipo, meu pai sempre falou que o preto é aquilo não sei o quê. E as mulheres começaram, pô, meu pai não deixa eu namorar com preto, não sei o quê. Pô, os brasileiros são todas putas, os brasileiros não dá pra confiar. Pô, o Brasil faz barulho pra caralho. Pô, tá ligado? Essas paradas todas que vinham começaram a ser questionadas. Porém, não houve diálogo. Entendeu? Então, quando chega a, a um poder político, a uma manifestação política, e os subúrbios, os brancos dos subúrbios, como eu vi, cara, tem uma história muito engraçada. Eu jogava futebol na quarta-feira que não tinha um branco tirando esse cara, tá ligado? Porque ele cresceu na Serra das Minas e se dava e jogava bola com todo mundo e foda-se. Aí, mano, o cara no Instagram botou que tava apoiando o Chega. Mano, todo mundo ficou, caralho, mané, tá ligado? Porque pra ele e pra muitos brancos, toda a história que ele levou, tudo que ele levou no ouvido desde a nascença, todo o racismo que foi descendo camadas pra dentro dele, não faz sentido ele votar numa pessoa só porque a pessoa é contra determinada raça. Pra ele é tipo, por mais que ele esteja rodeado de pessoas não brancas, ele vai olhar e vai dizer assim: mano, deixa mano, nem faz tanto mal assim, o cara vai melhorar o país. Depois a gente resolve essa parada aí dele não gostar dos pretos, tá ligado? Não gostar dos imigrantes. A gente depois resolve. Porque ele, por mais que tivesse a convivência, nunca houve um diálogo pra ser explicado o que é realmente ser preto ou ser negro num país com um sistema racista. Tá ligado? Nunca houve. Eu tive diálogo com pessoas dos subúrbios que não sabiam que os cabo-verdianos nasciam cabo-verdianos, não nasciam portugueses aqui, os caras que nasciam aqui, tá ligado? Aí por quê? Porque na educação não convém falar disso. Porque a gente não tem essa abertura social para ter instituições, ou seja, educação não oficial que entre na cabeça dessas pessoas. E aí, quando surge um chega, ou quando surge uma dificuldade social, as pessoas se voltam a separar, tá ligado? E aí começa a haver o conflito interno nos subúrbios que faz com que não seja suficiente a presença. Então, acho, acima de tudo, que o que se tá levantando, a Carolina Deslandes no The Voice abriu, sei lá, se pá, a primeira vez, pediu um diálogo aberto, falou, não, tem uma coisa pra falar sobre o Dino ter apanhado um táxi, tá ligado? E aí, todos, lá vem o Dino e o caralho, porra, sempre é uma merda, preto do caralho, porra, filho, porra, não é assim tão mal pra tu não, tu é rico, tá aí com essas porra, tá ligado? Porque o Dino é a única manifestação social, socioeconômica, artística, nesse ponto que mistura tudo, tá ligado? Porque se mistura, querendo ele ou não, de um negro bem-sucedido que tá na frente de um programa e que tem uma voz social, tá ligado? Porque todos os outros é tipo, foi meio... Não é todos os outros, mas quase todos que foram entrando é tipo vamos ter a cota negra, tá ligado? O Dino, ele foi recebendo uma atenção que acabou por ser genérica. Igual quando a gente entrou na prisão, no mesmo dia que ele foi parado no táxi, a gente tava na prisão de manhã. E a prisão tem, se pá, 80% não brancos presos, tá ligado? Aí, tipo, ele entrou, um homem negro entra e todo mundo, dos guardas, as funcionárias, as assistentes sociais, querendo tirar foto, cumprimentando. Isso é uma vitória social? Ainda por cima, quando o cara tem um diálogo aberto sobre o racismo, sobre o preconceito, sobre o xenofobismo, tá ligado? Sobre o machismo. Então, tipo, isso é uma vitória social. Um cara que fala sobre esse bagulho e, mesmo assim, uma população branca vai querer abraçar ele e vai querer ter uma comunicação. Agora, ele sozinho é muito complicado. E aí vem da falta de educação que os subúrbios não têm. Os subúrbios não estão levantando e precisavam de levantar líderes comunitários, igual acontece no Brasil pra caralho e nos Estados Unidos. Líderes comunitários, sejam brancos, sejam pretos, sejam mestiços, sejam o que quiserem chamar, independentemente da raça, líderes comunitários com educação e informação para saber conversar com outros. Para quando se levanta uma questão sobre racismo,
e tiverem 1000 pessoas comentando e batendo nas pessoas que estão defendendo o Dino ou que estão defendendo outras pessoas que estão sofrendo de racismo, xenofobismo, que seja, esses caras, com um poder de fala, levantem outras 10, 15 pessoas que vão defender isso. E aí, a gente vai viver a construção com uma geração, primeiramente, do receio. As pessoas têm que ter receio de falar essas merda, tá ligado? Porque a gente não vai consertar essas pessoas. Ou vai ser muito mínima a taxa de consertar essas pessoas. Entendeu? A gente conserta no amor. E quando a gente consertar no amor, a gente conserta também se defendendo. Defender os outros é amor. Depois, é igual uma equipe de futebol de 11. Eu vejo as paradas assim. Tem o guarda-redes. Mas no receio, com amor... Mano, o receio é igual uma luta. O cara, se tiver receio de tu, ele tem receio, não é que tu bate muito. Se vocês que lutam. Pô, tu sabe bater, porra, o cara pode ser fudido, né? Mas se você tiver desdém do cara, tá ligado? Se você tiver a superioridade do cara, entendeu? Essa energia que tu vai passar uma energia que vai ser tipo, eu sou fudido e o cara não é ninguém, tá ligado? Aí, quando você tem receio do outro cara, entendeu? No mínimo, tu vai respeitar a capacidade que o cara tem perante a tua presença. Ou seja, no sentido Eu de acho ter que capacidade de respeito são coisas defender. diferentes. Porque o respeito, o respeito ainda é melhor. Se a gente conseguir construir uma respeito é geração de respeito, Isso é que é o Mas ideal. isso Mas é o que tu aí- estavas a dizer, que é... o Fica respeito... difícil a se... Eu tô Há falando... coisas que Eu se tô conseguem falando... fazer, sem necessidade dúvida de uma- alguma. mas Há é coisas que... Eu tô é falando necessário com... uma reforma tem que ter noção de uma educacional, parada, mas tem irmão. que haver uma Tem que haver reforma. noção de uma parada. Que é aí que eu acho que a sociedade portuguesa muitas vezes peca. Tem caras que não vão mudar. Não, claro. Aí é que tá porque o português gosta de ser muito neutral em tudo. Esses caras não são neutrais. Eles não gostam de preto, não gostam de brasileiro. Com 30 anos, 40, 50 anos, a própria psicologia explica que são idades que é muito difícil mudar uma mentalidade, tá ligado? É estudos, mano. Sim, São sim, estudos. sim. Eu não tô falando uma parada de boca pra fora, é estudos. Não, sim. Tá ligado? Aí, tipo, a gente formula ideias até os 20 anos, 20 e tal anos. A partir daí a gente começa difícil, só a cimentar as nossas ideias e vai mudando algumas paradas, tá ligado? O cara, uma parada básica, o cara que é desarrumado com 16 anos, dificilmente não vai ser aos 30, tá Claro. ligado? Porque começou a ficar cimentado isso aí. Pior ainda com emoções, sentimentos que envolvem ideologias que são já implementadas desde a nascença, entendeu? claro. Esses caras têm que ter receio, ponto 1. A meu ver. Eles têm que Ou- ter receio. Ou posso só fazer uma proposta? Uma dose significativa de cogumelos alucinógenos. também se pá. Vais mudar. Se pá, vai mudar. Vai Vais mudar mudar. o treino. Não, Joe Rogan no podcast. Joe Rogan no podcast. Não, vai-lhes mudar ou Não, poderá muda mudar a muita coisa. perspectiva, mas pronto. Mas esse primeiro ponto, os caras que não dá pra mudar, entre aspas, tem que ter receio. Sim, falar, eu percebo, é verdade. sim, senhor. de exprimir. Receio no de- sentido de se eu, Tem que ter se eu medo, se eu falar falar isto, merda, vai-me vai ter acontecer consequências. alguma coisa. Exatamente. Pronto. Mas olha, vou-te Não no dizer sentido ligado? vão-lhe bater, mas no sentido Vou-te Não, dizer- não, tem que mas ter eu- consequências, mas- seja mas- disciplinares. Mas tipo, tem, Ele tem razão nisso, porque racismo é crime. Mas tem a ver. Não é, mas, Deveria ter, então. mas Pronto. tu tens razão nisso que estás a dizer. E isso tem um bocado a ver com a cultura portuguesa. E atenção, que eu acredito, e tu has de dizer que é uma pergunta que eu também quero fazer, que é que coisas benéficas é que achas que a cultura portuguesa te trouxe a ti enquanto pessoa? Aham. Mas já lá vamos. Eu acho que uma coisa que está muito errado na cultura portuguesa é isto que ele diz: é nós queremos ser neutros. E há aquele ditado que é: em tempos de guerra, tu não queres pôr, quando está tudo à guerra e tu queres ficar a ver o Exatamente. dano, estás a favorecer o gajo que está a portar-se mal. Exatamente. E atenção, tá que eu ligado? já senti isto na vida e senti isto na vida com uma carrada de coisas, que é a malta que está a fazer porcaria e que está-se a portar mal, por os outros todos estarem a ver, mas não quererem. Não, isto não tem nada a ver comigo, isto é o gajo. Estão a favorecer o gajo que está-se a portar mal. Exatamente. E depois quem não tem culpa nenhuma é que está a levar nos E por cornos isso com é que isto ganham tudo. pessoas como o Bolsonaro e por isso que ganham pessoas como o Trump. Exatamente, é porque Tá a ligado? malta É diz, o Pilatos, lavar a mão. É isso, é a coisa do
E os portugueses são pá, isto está tudo à porrada, mas eu não me quero pôr muito nisto, deixa lá estar, eu não me meto nisto. E tu indiretamente acabas por favorecer a malta que está-se a portar mal e não os gajos que estão a lutar pelo. Eu acho que nunca pode ser errado tu lutares pelos teus direitos, nunca é errado. E atenção, que eu vi isto, por exemplo, quando foi a coisa do Black Lives Matter, quando morreu exatamente nos Estados Unidos, cá em Portugal mal está a dizer estes agora andam aqui a manifestar-se e não sei o quê, Black Lives Matter e o caraças, como se isto aqui fosse os Estados Unidos. Eu disse, espera aí, tu nunca podes criticar ninguém que seja por estar a lutar por mais direitos. Tu podes criticar alguém que te quer tirar direitos, que é, ok, este gajo está a lutar para me retirar direitos. Agora, para teres mais direitos, mano, toda a gente tem que lutar para ter mais direitos. Até eu que sou branco e vivo em Portugal, acho que há coisas que eu devia ter direito de fazer que não tenho. A questão está, tu nunca deves criticar ninguém por querer um pouco melhorar a sua qualidade de vida. Isso aí é logo errado. E tu queres estar neutro, muitas vezes, neste tipo de situações, estás a favorecer os gajos que estão a retirar direitos aos outros. E isso acaba por ser mau. E acabando só que mau. a minha teoria, só para não ficar no ar e parecer que eu só estou contra aquilo ali, entendeu? Tem caras que não vai mudar. Esse cara tem que ter receio. Porque, como tu falou, ele tem que ter receio de ser punido. Nem que seja isso. Se racismo é um crime, se xenofobismo é um crime, ele tem que ter receio de ser punido. Aí, o sistema social português, né, e de justiça tem que agir quando são esses casos, tem que disciplinar esses caras. Mas a gente sabe que a justiça é bamba. Então tem que ter receio que outras pessoas se levantem no meio de uma esplanada e o cara maltratar o empregado. Tô falando um caso real que aconteceu lá em Santos. O cara chamou de preto, não sei o que, ele tem que ter receio que 10 pessoas se vão levantar e falar, pô, sai do restaurante, tu não vai falar assim com o cara não. Entendeu? Esse receio, no fundo social, é que vai transformar, esses caras vão se reduzir, entendeu? O poder dele. Por que acontece? Isso vamos botar no micro que a gente vê as coisas grandes. Nesse restaurante, se ninguém se levantar e tiver mais 2 caras com a mesma ideia, com vontade de chamar preto de merda o empregado, ou simplesmente achar que o empregado é menos, esse cara, quando se levanta, ele alimenta esses caras. Esses caras vão no outro pico qualquer e vão fazer a mesma coisa e reagir da mesma maneira. E vão passar isso pros filhos. E vão passar isso pros amigos. Uma conversa trivial. Foda-se, fui lá no restaurante, o cara... Pô, aqueles pretos, mano, acabou... Nem português fala como deve ser e tal. Falei 10 vezes pra ele que era mal passado. Pô, preto do caralho, tá ligado? Aí um grupo de amigos, e a gente já tá aqui uns 5, e aquele cara tava no meio do muro, que tipo fica... Pô, mas eu não sei bem se eu defendo, se eu não defendo. Vai ficar, cara, tem razão. Se pá, os caras são mesmo burros. Tem uns caras que são burros, tá ligado? Até o ponto, como eu assisti, de ter um molequinho com 4 anos, olhando pra TV e vendo na altura era o Macucu... Pô, acho que não era o Macucu, era o... Esqueci o nome avançado do Porto. Marega. O Marega. E o moleque falou assim, o cara falou o chute e o cara falou, pô, é mesmo preto. Entendeu? E depois a gente não entende como aquilo chega ali. Como é possível? Os meus amigos, que são, tá ligado? Aí o cara ficou olhando pra mim, tipo assim, o pai ficou tipo, caralho, como é que é possível, tá ligado? Com medo que ele próprio, tipo, porra, eu não ensino isso no meu filho. Tá ligado? Não, chegou a ele porque a escola chegou. Como é que chegou na escola? Porque se pá, vamos fazer uma analogia aqui mínima, tipo filme. O pai do moleque que ensinou ou seja, começando de início, o cara que tava lá no restaurante falou preto de merda e ninguém o censurou, foi o cara que chegou em casa, contou a história toda divertido. Mas aquele preto bom, isso aqui. O filho escutou, foi pra escola do moleque, falou que os pretos eram todos burros e o moleque gosta de jogar futebol. Então, tipo, se o preto falha um lance na escola dele, é o preto burro. E aí o moleque que não tem nada a ver, que tá tendo uma educação até saudável, escuta e vai reproduzir. Mas por que ele vai reproduzir? Porque não houve ensinamento nesse moleque desde o início dele entender que não pode ouvir ninguém falando preto merda. Esse moleque tinha que ter sido ensinado, como é ensinado a não mentir, como é ensinado a não roubar, a não injuriar outra pessoa. Quando esse molequinho falasse preto merda, falasse assim, tá maluco, tá falando isso como? Entendeu? E aqui vem a primeira parte que eu tava falando. A gente tem que informar
essas pessoas para depois elas ficarem formadas, para desde o início elas baterem de frente contra essas paradas. Igual ver duas pessoas se beijando na rua e não botar aquilo tipo demoníaco. E votar, não, as pessoas se amam, tranquilo, tem outras paradas, tá ligado? Então, tipo, essa educação tem que ser, voltando ao que eu tava falando. Primeiro ponto, esses caras têm que ter receio. Os filhos desse cara têm que ter receio desde o início pra não se manifestar. Segundo ponto, tem que haver sensibilidade pra entender as pessoas que estão no meio do muro e que, naturalmente, a sua cor de pele, a sua condição social vai fazer com que elas se descaiam pro lado negativo. Por falta de informação, por falta de diálogo. Aí, as pessoas têm que ter sensibilidade e ter um diálogo aberto com a pessoa. Porra, eu conheço o João não sei quanto tempo, caralho. Ele tá falando dessas porras. João, chega aqui, vamos bater um papo. Aí explicar, pô, isso fica mal, tal. Tu já viu que isso aqui acontece, tal, tá ligado? Aí a gente chuta. Esse cara tem sempre a probabilidade de não aceitar. Aí eu costumo falar uma parada, irmão, que é: a gente se vê na hora da guerra, irmão. Tá ligado? O cara que não tá aceitando a visão que o preto não é burro, que o Brasil... a visão preconceituosa, porra, a gente dá o papo até dar. Chega uma altura que a gente tem que ter noção que na hora da guerra a gente se vê. Só vê uma guerra, tu vai ter que defender de algum lado, e tá tu ligado? vês isso muitas vezes até também, não só com a parte racial, com a parte da homossexualidade e até da violência sobre as mulheres. E tudo. Se calhar é normal tu estares no normal. E atenção, que a falar com algumas... Eu andei de comboio grande parte da minha vida, durante anos e anos, passava a vida a andar de comboio e nunca assisti. E acho que mesmo enquanto adolescente, se assistisse, ia-me pôr. Ainda hoje, enquanto adulto, há pouco tempo tive que me pôr numa situação destas, com pessoas que eu não conhecia de lado nenhum. Parei o carro para falar, que é veres um gajo adulto no comboio a ir meter-se com uma miúda de 14 anos ou tentar tocar na miúda e isso tudo, e a malta toda a ver aquilo e ninguém diz nada. Exatamente. Foda-se, isso aí é completamente... Uma parada que no Brasil, por exemplo, a gente não vê acontecendo, mano. Se isso acontecer, tá ligado? As pessoas intervêm na hora, Claro. entendeu? É isso que eu tô falando. Não é uma questão de ser mais culto ou menos culto, é uma intenção de educação. Claro, foi imposta exatamente. educação. Então, o terceiro ponto que eu vejo é educação. A gente só vence isso aí se na escola houver programas, sejam do Ministério da Educação ou não, diretamente, que trabalhem essas questões. Lisboa, multiculturas. O que é que tá errado? Isso aqui. Pô, explicar, os portugueses descenderam dos mouros, tal. Cara, a gente é mistura também, pô, maneiro, tal, isso que. Enquadrar socialmente. Pra que depois, quando se levanta pessoas que são más por natureza, eles não ganham espaço. É igual a parada do Bolsonaro. Quando me falam assim... mano, deixa ele lá, ele fala essas groselhas aí, é como escutar o avô falando umas groselhas na mesa de jantar, maneiro. E, primeiro ponto, teu avô fala porque tu não tá numa família, tipo, negra. Senão ninguém fala uma parada de uma piada racista, tá ligado? Primeiro ponto, logo aí já tá tudo errado. Depois, segundo ponto esse cara, igual tá acontecendo agora, a história já explicou isso antes. Com outros ditadores, com outras imposições ideológicas. Esse cara, ele não fala só para os caras que estão... não fica nem aí, aquilo é groselha, não liga. Não, ele tá falando para as pessoas que tem aquilo lá dentro. Essas pessoas são as pessoas que vão sacar de uma arma e vão dar um tiro no negro. Essas pessoas são a segunda dele, que saiu na rua correndo com uma arma em São Paulo atrás do negro porque ela caiu, ela sozinha caiu e se sentiu humilhada porque ela estava discutindo com o cara e achou que podia tirar uma arma pra trás dele. Esse poder de fala. Se no restaurante o cara já tem um poder de fala para os outros caras que tem isso dentro deles, imagina um chefe de nação. Mas um chefe de nação chega lá porque ninguém educou isso aí. Quando a gente vê nos subúrbios caras apoiando o Chega e até vendo negros ficando do lado do Chega, a gente sabe que existiu uma falta de informação que virou, muitas vezes, má informação, né? Com fake news, com lavagem cerebral,
quase religião, tá ligado? Ou religião mesmo, que os tornou uns caras que fica dependente de justificações harmoniosas para os preconceitos, nessa parada do não, mas não faz mal não, pô, o cara vai melhorar o país. Se foda porque o cara não tem empatia de olhar e falar assim, peraí, porra, cara, ele tá falando que todos os imigrantes iam voltar pro país deles. Meus amigos são cabo-verdianos, são portugueses não. Pô, tá falando que aquele. O cara que eu fui no casamento dele tem que voltar pra Cabo Verde se o cara ganhar. Entendeu? Aí vem uma parada que me assusta, que é cada vez a gente tá mais político e menos idealista. A gente tá cada vez menos... O idealismo cria um senso comum da realidade. A gente se torna idealista porque tem uma convivência de perto com pessoas que respiram os mesmos ideais e que a gente, principalmente em adulto, e que a gente faz com que os ideais se levantem e criem um bem-estar social numa mini-sociedade. Mas tu achas que as pessoas estão mais políticas? Então, mais políticas no sentido do político... A política na democracia sempre foi o equilíbrio maneiro entre a mentira e a verdade. Tipo assim, as promessas eleitorais são feitas de um monte de groselha que nunca são cumpridas. As pessoas antes reclamavam, porque ideologicamente as pessoas olhavam para a política e falavam assim: o cara aqui a gente vê isso principalmente mais em Sul, Alentejo. O cara prometeu que ia fazer aqui um campo de futebol, não fez. O cara prometeu que ia fazer aqui pra nós melhorar o nosso mercado. Coisas que a população sente diretamente, tá ligado? E as pessoas, pau, batiam. Chegou uma fase que se o cara não fez o campo de futebol, se o cara não fez a feira, as pessoas já estão tipo, política. É normal, já. Tá ligado? É normal. E eu, quando falo da política, é isso aí. As pessoas começaram a aceitar muito mais eles não cumpriram o que tem pra cumprir, eles não serem ideológicos, os programas do PS e do PSD serem idênticos, mudando mais paradas, tá ligado? Já não é sobre esquerda, sobre direita, é tipo clubismo. Não, porque a minha avó era PS, então Daí eu estar-te a fazer essa então, pergunta. isso é a lavagem que a política fez no mundo porque inteiro. Isso para mim é uma Ou sociedade... preciso no banheiro, mano. Então, o Ari vai aqui interromper, vai aqui só à casa de banho num instante, mas eu estava aqui a dizer que isso é precisamente o que eu acho que é o contrário do que tem acontecido. Eu cada vez vejo mais uma sociedade menos politizada, vejo uma sociedade menos capaz de participar na vida política. Verdadeiramente falando, não sabem o que é que são os conceitos básicos da política, sei lá, não sabem coisas básicas da sociedade, o que é o poder executivo, o poder... Aí até acho o contrário, acho que as pessoas até estão mais informadas nesse aspecto, por simplesmente estão-se completamente a cagar para a política, porque já perceberam que não fazem diferença nenhuma. Vai lá estar efetivamente, vai lá estar este gajo ou o outro, é a mesma coisa. De qualquer das maneiras, para tu poderes destituir ou deixares de ter algum destes que lá está e que vai fazer tudo da mesma maneira, tu tens que ter uma consciência política e social e etc. muito mais à frente do que aquela que toda a gente tem atualmente, para poderes mudar efetivamente isso é paradigma, verdade. Estás a ver? Mas eu acho que as pessoas até têm noção de como é que eu acho que pelas pessoas terem até mais noção de como é que a política funciona, e o sistema político é tão descredibilizado neste momento pela sociedade em geral, porque vimos é o que ele está a dizer. Eles mentem e a gente sabe lá se aquilo que ele está a dizer vai ser mesmo feito ou não vai ser feito. Mas para o bem e para o mal, então olha, o que me custa aqui estar ali o PS ou estar o PSD é a mesma coisa, já falam todos, mas ninguém faz nada. As coisas importantes de mudar na sociedade, que toda a gente sabe que são realmente coisas importantes e que vão mudar a vida de uma cada de gente, são mudadas. Pode estar lá, já teve lá o PS, já teve lá o PSD, isto mudou a por isso é que é mais importante mas são mudadas pelas pessoas, não são mudadas são mudadas ao longo de não sei quantos anos. Eu acho que são mudadas pelas pessoas e não pelos partidos políticos. Mas isso é que é importante a gente saber, principalmente a quem vota, e conhecer as pessoas que estão na frente nas nossas localidades. Sim. Sim. Isso é informação. Muito mais do que... Isso é informação, porque claro, a nossa vida social vai depender muito mais,
principalmente quem não depende de macro negócios, e vai depender daquilo ali, tá ligado? Dependes muito Igual mais o Eiras, do tá ligado? presidente da junta. O cara roubou, o cara não sei o quê, e foi preso e tal. Mas na micro sociedade da Oeiras, o cara fez 1000 paradas que mudaram, tipo, porra, desde o pobre até a classe média, tá ligado? Por isso é que está lá, por isso é que Não, votam nele. agora tem outro esquema qualquer. Ele foi agarrado aí noutra cena qualquer. Tá o cara. Outra vez. Outra vez. Entendeu? Tipo, então, porra, já passou a fase que a política assim, significava, principalmente em Portugal, a parada, o comunismo era muito assim, tipo, significava a luta pelo povo, a luta de pelos classes. direitos, a luta por ideais. Passou essa fase, tá ligado? Então a gente tem que se voltar para as nossas comunidades e agir fora dessa politicagem. Que essa politicagem, como vira uma constante, o racismo é uma questão política. É uma questão sociopolítica financeira, entendeu? O racismo a economia é uma questão política hoje em dia, tá ligado? Tipo, as pessoas estão preocupadas no macro, né? O combustível sobe para todo mundo, não é uma parada local. Mas imagina que uma câmara, uma autarquia, criava um fundo, que é possível, não tô falando uma besteira, criava um fundo de apoio a todos os micronegócios da população de Carcavelos, tá ligado? E esse apoio financeiro era dedicado aos jovens aqui com a associação, fazia uma parada, um concursozinho, aí as pessoas ganhavam e criavam mais negócios na população. Era direta a influência financeira na nossa microsociedade daqui, tá ligado? E isso aí é uma parada que tem que ser a luta primária junto com a luta dos ideais, entendeu? Porque é esses ideais que faz com que as paradas se cumprem. Se a gente for cobrar esse cara que falou que é a verdade que vai fazer e faz, tá ligado? A gente já dá uma ideia para as outras populações. Tu és anarquista, és anarcossindicalista. Cara, é a definição. eu não sou. Pô, sei lá, eu não sou nada, tá ligado? É tipo. Não, e és tudo ao Eu mesmo sou, tempo, eu sou mano. da humanidade, tá ligado? Tipo, política pra mim. Várias vezes quiseram associar, mano, a paradas políticas. Eu nunca vou entrar na política enquanto as pessoas não tiverem ideais, entendeu? Então eu nunca vou entrar. Porque a bagunça é tão grande que nunca vai dar. Eu prefiro lutar pela aquilo que eu tava falando, para as pessoas terem mais autoestima, para as pessoas terem ideais que suportem os seus sonhos, os seus objetivos pessoais, porque eu sei que isso depois se expande pra família dele, tá ligado? Que propriamente tentar uma parada macro antes de tentar um micro, tá ligado? Por isso que eu acho que é muito mais importante conscientizar os subúrbios, a população pobre, de que tentar concorrer a presidente da Câmara para dar dinheiro e oportunidade às pessoas. Não, tem a ver muito mais com a educação, primeiramente, tá ligado? Se o cara receber 2.000 euros de apoio social para construir um bar, mas não tiver educação econômica, o cara vai estourar o dinheiro todo. Tá ligado? Tipo, a família, pô, ganhou 2.000 euros. Eu vi isso, mano. Eu vi isso com uma herança há pouco tempo. Mentira, uma coisa até mais grave. Uma família que eu conheço perdeu a casa no incêndio, num bairro social. Tipo, uma das minas da família era influencer, tá ligado? Então ela, muitos seguidores, botou um crowdfunding. Quando levantou o crowdfunding, uma das pessoas mais tipo, preparadas pra gerir dinheiro da família falou: não, tudo que vai ser gasto no sofá mais maneiro, mas com preço mais maneiro. Vai ser pra comprar televisão, mas não é pra comprar 5 televisões. Tipo, começou a gerir o dinheiro de maneira que os gastos da casa, o que eles perderem, fossem resolvidos, e não pra paradas mais fúteis, tá ligado? Não é que sejam fúteis pra quem quer uma camisa da Nike, mas tipo, pras necessidades que estavam sendo instauradas no momento. Aí, pô, alguém da família falou: não, pô, eu quero o dinheiro na mão porque eu vou fazer compras da minha roupa e foda-se, tá ligado? É tipo, pô, mas tem gente dando roupa
Pra que tu vai comprar roupa? Não, porque eu não vou andar com a roupa de outras pessoas. Entendeu? Tipo, essa falta de educação financeira, de gestão de necessidades, é uma parada que prejudica as pessoas. Imagina se a gente forma numa associação 10 moleques que vão criar seus próprios negócios. E imagina que a Câmara dá apoio para esses 10 moleques que já estão com uma noção financeira. A gente já molda o bairro de maneira que haja um sucesso maior. Em vez de a gente ficar aplaudindo só os caras que migraram, os caras que fizeram dinheiro com a droga e montaram um café, que montaram Porra, tá ligado? Mas esses são os casos de sucesso, você ser jogador de futebol, você ser músico, tá ligado? Tipo, e a gente não tá falando de cores ou de raças, tá falando de uma. Aquilo que a gente tá falando, de uma sociedade portuguesa, seja no norte, seja no sul, que não tem capacidade para evoluir. Por isso é que as favelas fizeram a diferença. As favelas se autossustentaram, autocriaram negócios, igual a mentalidade hustle dos bairros dos Estados Unidos. A maneira de como vamos subir na vida, tá ligado? Como a gente vai conseguir, com esse dinheiro, fazer mais dinheiro, tá ligado? Não é só, ganhamos dinheiro, vamos gastar. Como a gente apoia a sociedade? Como os italianos até hoje se autossustentam? Como os judeus se autossustentam até hoje? É porque eles criaram micronegócios, microestruturas financeiras, que os filhos já estão pensando, não que vão ser empregadas domésticas ou trabalhar nas obras, os filhos já estão vendo os pais lutando por um negócio e pensam assim, pô, também posso construir um negócio. Claro. Os pais já estão ensinando que com 1.000 euros dá pra fazer tal, tá ligado? Entendeu? Então, tipo, essas gestões é educacional, entendeu? E aí a gente faz a diferença nas pequenas coisas. Antes de fazer vamos tirar a galera das barracas e das casas. Porra, como é que eles não melhoraram de vida? Tá ligado? A gente deu casas. Pô, e achar que isso é normal, tá ligado? Ah, não, deu casas. Ah, maneiro. Oportunidade de trabalho, cadê? Tá ligado? Gestão financeira, cadê? Noção até gestão de natalidade. Tá ligado? Estamos falando de paradas que há 20 anos atrás ninguém tava dando preservativos, tá ligado? A educação, de facto, é fundamental. É mesmo fundamental. Mas também até cada vez mais as coisas estão a mudar. Mudam tipo, demoram bué de anos a mudar, não é? As cenas demoram mesmo muito tempo e nós, pá, pronto, temos uma urgência maior em querer que elas mudem um bocadinho mais depressa, não é? Porque as vivemos. Ari, nós perguntamos a todos os nossos convidados, fazemos uma pergunta, que é: qual é o teu maior medo? Meu maior medo é algum dia não ser feliz. Ok. Então, já és. Já. Me sinto, tipo... A felicidade é a dose matinal de vitaminas para os medos, inseguranças, dores, traumas, entendeu? E a felicidade, principalmente na idade adulta, vem de como tu tá construindo o teu presente para que o teu futuro seja uma continuidade do teu presente, tá ligado? Uhum. E que esse presente seja feliz. Então, é a felicidade que ajuda, que cria a estrutura de uma vida saudável, entendeu? Porque a gente, quando olha pra vida, tipo assim, a felicidade, quando é real, é constante, cria sentimentos como a gratidão. A gente agradece pelas pequenas coisas, a gente olha para um passado e vê a gratidão de ter passado coisas ruins na vida, tá ligado? A gente agradece as incertezas, entendeu? A gente agradece o carro que a gente tem, a gente agradece a família que tem. E isso é um exercício que vira quase diário, tá ligado? Então, quando a gente consegue ter esse equilíbrio, que é fruto da felicidade, tá ligado? Porque a tristeza nos leva a ter todos os pensamentos negativos, nos leva a ter até dores no corpo, até doenças, entendeu? Então, tipo, não é uma escolha de hoje eu vou ser feliz, hoje eu vou ser triste, não é uma parada que tu constrói, tá ligado? No meu caso, a mensagem que eu deixo é que a gente precisa viver para aquilo que a gente nasceu. E ninguém nasce sem sonhos, mano, tá ligado? Todo mundo tem um sonho. Nem que seja o sonho de ser feliz, mas tem um sonho. Como eu construo meu sonho, tá ligado? Então, quando a gente vive do sonho, a gente naturalmente vende sonhos a outras pessoas,
que estão à nossa volta. Ou seja, vende a oportunidade das pessoas serem felizes. E a gente não se alimenta de sonhos. Então a gente fica viciado em sonhos. E esses sonhos vão trazendo, quando não é por arrogância, quando são sonhos em busca da gente ser melhor e dar o melhor pros outros, a gente vira uma constante procura de sonhos que vira uma constante recriação de felicidade. Quando a gente consegue objetivos, sonhos, a gente fica feliz. E aí vira uma parada que é má maneira ainda, que é a gente começa a olhar pros outros, porque a gente não tá assim, né? Não tá com a cabeça baixa, cara tapada, resmungando e olhando pra nós. Começa a olhar pros outros, porque a gente já tem um peso levantar a cabeça. E começa a ver os outros vencendo os sonhos e os objetivos. E começa a ser feliz pelos sonhos dos outros. Então, quando eu não sou feliz com o meu, eu sou feliz com o dele. E o sonho dele me alimenta o meu. Então a gente vive uma procura constante de felicidade sem precisar de levantar, lavar a cara de hoje tem que ser feliz, tá ligado? A parada vira uma constante. Felicidade não é... eu não acredito que a felicidade seja uma droga, uma injeção que a gente só vive de vez em quando. Eu acredito que a gente, nas dores, se for feliz, consegue entender no curto espaço-tempo, ou no longo, ou no médio, mas entender que é um pô, processo. a gente continua aqui. Nem que o fundo da retrospectiva seja, a gente tá vivo. Amanhã eu tenho uma chance de novo. Isso é uma parada que tu pratica quando tu vive uma constante busca pela melhoria da tua vida, pela melhoria das tuas camadas emocionais. E aí é que vem a necessidade de a gente sonhar e abraçar os sonhos dos outros e correr atrás e ter realmente uma procura constante da felicidade. Por isso é que eu falo que o meu maior medo é chegar um dia que eu olhe e fale, tipo assim... Não sentes nada disso. Caralho, o que aconteceu pra eu não estar feliz com a vida, tá ligado? Não querer viver, entendeu? Isso é uma dica, né? O meu maior medo é não querer viver. Ari, muito obrigado por teres nóis. vindo, mano. Foi Muito um obrigado. prazer É enorme, nóis. mano. E olha, fica já o convite. Nós dizemos isto a toda a gente. Queremos que as pessoas regressem. Portanto, um dia destes vamos convidar-te outra vez, chatear-te, entre aspas. Foi mesmo um prazer. Obrigado, mano. Nós ficamos por aqui. Um abraço a todos e já sabem, seguir e acompanhar e ver no YouTube e no Spotify, nessas cenas E obrigado todas. à criativa. E obrigado à Obrigado à criativa. criativa. Um abraço, fiquem bem, mas puto, até já. É nóis.